que os americanos entraram no meio da investigação e assumiram. É normal isso acontecer? Então, Jéssica, geralmente quando acontece casos assim que foge um pouco assim, né, que é ver que realmente tem um perfil ufológico, eles interferem. A gente teve o caso que eu posso dizer que eu investiguei mais recente, foi o caso de Varginha, né, que aconteceu, vai fazer 29 anos agora do acontecido, mas também que foi... Aliás, modéstia à parte a sua, porque você é especialista no caso. Então vamos embora, vamos... Vocês não conhecem o caso? Estão com a pessoa certa aqui para conhecer, vamos lá. Nem fale, o pessoal da ufologia, o brinco já deve estar cansado às vezes de escutar a mesma coisa de Varginha, porque o Varginha se tornou um dos casos mais conhecidos e falados na mídia nos últimos 20 anos aí, né? E quando aconteceu, né, ele foi muito bem investigado pelos principais investigadores da época, né? Eu me fascinei com esse caso, eu tinha 10 anos apenas quando ocorreu, mas eu lembro Teve testemunhas na época também, não? Teve muita testemunha. Acho que é isso que coloca a galera ali para que aguça a curiosidade, porque são civis que não têm interesse e que testemunharam. Que testemunharam. Tudo começou com um avistamento de 3 meninas lá, que elas viram uma criatura do qual elas nunca imaginaram, nem conheciam a expressão ET, extraterrestre. Quando elas estavam saindo de um trabalho, elas foram passar por um terreno baldio para cortar o caminho. E aí a Liliane, que era a Liliane, a Valkyrie e a Kátia, a Liliane estava um pouquinho à frente, assim, ela estava com umas sacolas na mão. E aí no terreno baldio, junto, né, assim, ao muro que tinha tinha uma criatura agachada com a mão entre as pernas. Ela estava com o rosto virado para a parede. E no momento que elas olharam aquilo agachadinho, a Liliane falou, gente, olha ali. Aí as duas olharam, essa criatura virou o rosto. E aí elas conseguiram ver que era uma criatura, né, que tinha mais ou menos 1,60 m, tinha uma cabeça muito grande, desproporcional, tinha 2 olhos esbugalhados, vermelhos, né, tinha 3 protuberâncias na face, que seriam, né, ali na caixa craniana. Diz que elas comentam também a Kátia, que olhou mais para a criatura assim, no momento que as duas irmãs correram, e a Kátia ficou um pouco extasiada olhando no olhar, né, e percebeu também que essa criatura tinha como se fosse um óleo, e as veias saltadas e como se fosse uma vaselina, algum óleo que tinha sido passado, né, nela e que brilhava muito, porque era dia 20 de janeiro de 96, estava um calor muito, muito forte. E aí começou o caso, na verdade, através desse avistamento, né? E aí a sorte é que tinha, ali próximo, tinha um grande pesquisador, o grande ufólogo, que é o Birajara Rodrigues, que já era um ufólogo muito conhecido, respeitado, né? E ele começou a investigar esse caso. E aí ele começou a levantar novas informações e começar a montar um quebra-cabeça. Logo depois veio outros pesquisadores, né, o Vittorio Pacatini, o Claudio Covo, o Marco Petit, se uniram, e vários outros ufólogos começaram a ir lá para Varginha para ajudar um pente fino, vamos dizer assim, nas investigações jornalísticas lá. E aí eles recolheram muitas informações e viram que era muito mais do que só um avistamento. Mas aí que tá, Marco, quando teve esse avistamento, chegaram pessoas, como posso dizer, alguém ali fez uma varredura na área. Sim. Caminhões, teve um isolamento, não teve? Perfeito. Teve esse movimento, que não foi só a pesquisa depois, mas como se fosse um grande cala-boca, não aconteceu nada, não tem nada aqui, só que ainda ficaram alguns resíduos, não? Então, ficou muito bem lembrado, teve toda a movimentação. O que ficou muito estranho é que a população começou a perceber uma atividade atípica por exemplo, do próprio Exército Brasileiro. Exato. Que começaram a rondar o bairro lá que é o Jardim Andere, o bairro Santana, como se eles estivessem procurando alguma coisa. E aí nas investigações, aí montou-se uma cronologia dos fatos, desde que, por exemplo, do avistamento das meninas, que teria sido às 15h30, mas eles começaram a levantar tantos outros fatos, aí descobriram que o Corpo de Bombeiros de Varginha, ele tinha sido acionado na manhã do dia 20 de janeiro, às 10h30 da manhã, porque assim, onde as meninas viram, tem um terreno até hoje baldio muito grande, que fica próximo, que chama Passo do Vovozinho. E nesse Passo do Vovozinho, né, que tem uma mata, né, até bem alta, na época
os moradores que moravam ali próximo a essa mata viram um ser estranho na parte da manhã e começaram a jogar pedra. E aí ligaram lá para a polícia falando, olha, tem um bicho estranho aqui. E aí acionaram um bombeiro. A gente chegou a conversar com um bombeiro que confirma, pela primeira vez ele confirmou que houve realmente uma ligação para o corpo de bombeiros e ele estava cortando árvore por coincidência no bairro, próximo do bairro, e aí passaram, olha, tem um bicho estranho aí, vão dar uma olhada. Ele comenta que eles pegaram a caixa de compensado, aqueles objetos que eles normalmente usam para caçar animais peçonhentos, rede, né, luva e tal, e aí eles chegaram e no momento eles encontraram um ser, isso daí já é um depoimento de um outro militar, que foi gravado em fevereiro de 96, do bombeiro, que ele comenta que quando ele ficou sabendo no quartel, ele foi junto com o capitão até essa localidade onde eles tinham capturado algo estranho. E quando ele chegou, ele disse que ele não chegou a ver a criatura, mas esses amigos dele já tinham colocado essa criatura, que aparentemente estava abobada, e colocaram dentro de uma caixa compensada de madeira. Ainda com vida. Ainda com vida. E diz que ele chegou a escutar um zunido que fazia de dentro da caixa, que era como se fosse um enxame de abelha, né? Esse depoimento dele. E aí, logo, isso foi o Corpo de Bombeiros. Aí, os caminhões da ESA, que era da Escola Sargento das Armas, que é a unidade militar mais próxima de Varginha, fica mais ou menos uns 30, 40 minutos de Varginha, e era a maior escola de preparação de cadetes, de sargentos, aliás, do Brasil, lá, enorme, né? Daí eles se deslocaram para lá, daí diz que foi entregue para um desses caminhões, para os militares, colocaram na parte da manhã no caminhão, e eles voltaram para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Isso teria sido na parte da manhã, aí depois na parte da tarde teria sido o avistamento das meninas. Aí esse avistamento das meninas, esse ser, no momento que elas correm, a mãe delas, a Luísa, comenta, né, em entrevista, que ela diz que teve um sentimento, aquele sexto sentido de mãe, que alguma coisa não estava acontecendo, alguma coisa estava acontecendo com as filhas. E aí ela saiu na vizinhança perguntando, você viu a Liliana, a Valquíria? O pessoal, não, a gente não viu. Aí foi bem no momento que uma delas, as duas, né, aliás, as três, atravessam assim, viram a esquina chorando, quase desmaiando. E aí, mas o que vocês viram? Elas falaram, mamãe, a gente viu o capeta. Ela falou, que é isso, meninas? Vocês são as meninas religiosas aqui, que é isso, que nada. Ela falou assim, se apareceu o capeta para vocês, esse capeta vai aparecer para mim. E aí, como elas na época tinham 14, 16 anos, a responsável por elas era amiga da dona Luísa, que era a Kátia. A Kátia já tinha 21 anos. Ela falou, Kátia, vamos lá comigo que eu quero saber o que vocês viram. Ela falou, não vou voltar agora. Ela falou, não, você vai voltar. Aí ela voltou, estacionaram o carro, ela apontou o local do terreno baldio onde essa criatura estava. A dona Luísa desceu do carro, foi lá e ela comenta que na hora que ela chegou ela não viu mais nada, mas ela percebeu uma pegada e um cheiro muito forte de amoníaco que ficou ali exalando naquele ambiente. E ela comenta que ficou durante 2 semanas, mais ou menos, assim, né? Ela parece que sentindo aquele cheiro, impregnado. Né? Impregnado. E aí descobriu-se depois que nesse mesmo dia, por volta das 18 horas, na Rua 1, que era uma rua muito próxima ao terreno baldio, como tinha outros policiais fazendo ronda, tinha um policial chamado Marco Elixerese e o amigo dele, que era um cabo, chamado Eric Lopes. Eles estavam fazendo a ronda com o carro à paisana, e foi no momento que eles estavam passando com o carro, e aí uma criatura teria atravessado na frente do carro. Aí não se sabe muito bem, que isso foi um depoimento de militar da época, comentando que o Marco saiu do carro, se atracou com essa criatura, que também estava abobada, e foi muito fácil de pegar ela, colocaram no banco de trás do carro e levaram para um postinho de saúde. Aí do postinho de saúde, um médico que era um conhecido de um deles falou, meu Deus, o que esse bicho? Tira isso aqui daqui, que eu não quero saber disso. Aí eles levaram, diz que daí receberam até a ordem para levar esse para um hospital, que era no hospital do centro da cidade, que era o hospital regional. E aí eles levaram essa criatura para lá, e essa criatura permaneceu... Então até então temos 3...
Avistamentos e 3 corpos no mesmo dia, é isso? 2, isso. 2. Um que foi na parte da manhã. Que é o mesmo. Isso, que é o mesmo. Então até então 2. Até então 2. Mas é legal você tocar nesse ponto, porque depois, nas outras, como você vai fazendo, né, a varredura, tem-se depoimentos, acredita-se que foram capturados até 5 ou mais. Só que se tem, assim, certeza... a gente tem a certeza por fonte direta, que é a fonte militar, que pelo menos 2 foram capturados. Né? E aí eles levaram lá para o hospital regional, e do hospital regional essa criatura permaneceu até mais ou menos a madrugada, e logo no início da madrugada eles transferiram para um outro hospital, que era um hospital que era um pouco mais longe do centro da cidade e melhor equipado, né, que era o Hospital Humanitas. E essa criatura ela permaneceu da madrugada, né, já de domingo, até segunda-feira, ao final da tarde, quando teve um militar que retirou, que alega ter retirado, assim, feito o transporte dessa criatura na segunda-feira, né, no dia 22, por volta das 17h30, e levar para a Escola de Sargento das Armas. Agora, o transporte... Chega até a escola, chega no hospital, beleza, mas depois eles vão para o aeroporto e esses corpos saem do Brasil. Isso já foi daí aqui em Campinas. Isso. Que daí eles trouxeram para Campinas, perfeito. E aí, só que daí rolou um monte de coisa. Inclusive, aproveitando agora em Seja, a gente gravou um documentário, assim, bem realista mesmo, que foi, assim, eu falo que foi o trabalho meio que da minha vida, porque eu fiquei muitos anos investigando o caso, porque eu não... Quando teve o caso Varginha, eu fiquei fascinado com a história, mas ao mesmo tempo eu não acreditava totalmente, assim, aí eu queria investigar para mim, por conta própria, para ver se isso mesmo... Eu achei fantástico, porque você vai vendo tanta coisa colhendo que vai... depoimentos. E vai conectando uma coisa a outra. É claro que existe muita fraude, muito fake. Sensacionalismo porque vende, né? Exatamente. E aí a gente vai percebendo a gente filtrou, foi um trabalho que começou lá em 2005, e aí em 2011 eu conheço o James Fox, que é um cineasta americano, ele, né, tá em alta agora, bem alta. E a gente começou esse projeto que ele não acreditava no caso do ET de Varginha. Aí eu me lembro que ele veio numa conferência que a revista UFO, né, ela fez lá na cidade de Peruíbe, foi um evento internacional, ele veio para fazer uma conferência sobre um documentário que ele tinha lançado na época. E aí eu conheci ele, a gente virou muito brother assim já, e ele não acreditava no caso, né? Aí ele começou a perguntar para mim e para outras pessoas que estavam lá, outros pesquisadores, sobre o caso Varginha. E aí ele falou, interessante, né? Eu tive a oportunidade de ficar uma semana com ele a mais aqui no Brasil, antes de ele ir embora. E aí ele falou, olha, se daqui um ano eu voltar com uma produção, você acha que você consegue unir as testemunhas da época? Eu falei, olha, James, eu não sei, porque é muito difícil, que hoje as meninas não falam mais no assunto, porque infelizmente, por mais que a mídia tratou esse caso sério, inclusive o Fantástico, teve aquela outra parte cômica, que acabou denigrindo um pouco elas meio que se arrependeram um pouco na época de ter falado, né, principalmente, por exemplo, Cacete Planeta, a dona Luísa reclamou para mim demais, assim, que a imprensa ficava lá, até a imprensa de deboche, ficava na frente, batendo lá. Ela falou que ela até saiu uma vez atrás do cara que estava vestido com a fantasia do ET de Varginha lá, do ET de... Saiu atrás com a panela, porque ela ficou tão nervosa, porque ela falava, a gente não tá dizendo que é ET extraterrestre, só tá dizendo que elas viram alguma coisa. O relato do que elas viveram. E a gente quer saber o que é. Então, a mídia começou, o Fantástico tratou de uma forma legal, assim, eu me lembro, graças à investigação desses ufólogos da época, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a investigar, e aí começamos a confirmar tudo o que eles tinham realmente levantado, e a gente conseguiu novas testemunhas, porque os anos foram se passando e a gente vai percebendo que com o tempo, algumas testemunhas, por exemplo, da área civil, que é a parte do hospital, que viu coisa, que nunca tinha falado nada, né? E a gente conseguiu gravar para esse documentário, convencer essas pessoas a dar pelo menos um depoimento anônimo ali, né, no documentário. Então a gente monta um quebra-cabeça bem do que aconteceu lá, e aí com novos depoimentos, né? Fora que eu acho legal ressaltar que essas pessoas não ganham nada para poder inventar uma história, muito pelo contrário, a senhora teve que sair com panela na mão
E eu tenho certeza que se ela soubesse da repercussão que daria depois, ela nem teria dado depoimento antes. É verdade. Então, isso só colabora para que a história fique mais verídica. Não, e aconteceu isso mesmo, e aconteceu outros fatos que ficaram uma interrogação enorme. Por exemplo, aquele soldado que capturou a criatura e que levou, ele começou na primeira semana ele começou a adoecer. Começou a passar mal. Como se tivesse entrado em contato com radiação? Como se ele não sabia o que era na época, aí ele foi internado. Aí no momento que ele foi internado, a gente entrevista o Dr. Cesário Lincoln Furtado, que foi o médico responsável, o chefe por ele. Ele fala pra gente que foi muito esquisito, porque o Marco entrou com um diagnóstico de pneumonia, e aí eles ministraram os melhores medicamentos intravenal, que é mais forte, né, para sanar rápido. O que eles acharam estranho é que essa bactéria ela estava imune aos antibióticos, aí ele começou a piorar e veio a falecer 27 dias depois do contato. E aí eles não souberam dizer assim, saiu no laudo que era uma septicemia aguda, tentaram falar que foi um pelo encravado que ele tinha debaixo da axila esquerda, e que no momento que ele foi fazer o abscesso, retirar, né, ali... e aí o médico não teria esterilizado adequadamente, né, ali bem os instrumentos. Aí meio começaram a jogar isso que teria sido, mas graças à irmã do Marco, que é a Marta Tavares, ela também nos dá entrevista, ela soube de muitas outras coisas, porque o Marco era militar, a família de militares o pai dele já era, então... eles têm, assim, um prestígio na cidade, vamos dizer assim. Então, ela soube de outros parceiros da própria corporação da polícia outros fatos. Então, ela começou a querer saber, receber o laudo da autópsia do irmão. E demorou, assim, mais de um ano. Foi 1 ano e alguns dias para ela conseguir receber. Ela só recebeu o laudo porque deu 1 ano do caso. O Birajara, junto com o Pacatini, fizeram uma coletiva. E aí apresentaram ela denunciou, aí estava a imprensa, aí no outro dia o delegado já ligou e falou, pode vir buscar, porque eles estavam dificultando. E diz que quando ela foi pegar o laudo da autópsia, veio faltando a 2ª página, né? Então, o que aconteceu? Depois que a gente fez esse documentário, né, teve militar... Qual é o documentário para a galera conseguir assistir? Isso, chama Moment of Contact, ou Momento do Contato, né, ele tá disponível pela Prime, Amazon Prime Video, Apple TV, só que ela está nas plataformas americanas. Porém, acho que dá para achar em alguns streamings brasileiros aí. O James Fox que dirigiu, foi isso? Isso, ele que dirigiu, e eu tive a oportunidade de produzir, né? E aí, que a gente entrevistou pela primeira vez, assim, aparecendo, né, na câmera um depoimento de um dos militares que foi o que fez esse transporte. Só que ele comenta que ele não sabia o que ele estava fazendo na época. Por exemplo, ele estava numa missão, só que a todo momento que ele estava, por exemplo, dirigindo uns caminhões lá em Varginha, ele saiu, ele fala que ele estava recebendo instruções de agentes S2, que são militares que trabalham para os serviços de inteligência do Exército, né? Eles trabalham a paisana e com carro a paisana, então ele fala até que eles usavam Fusquinha na época, tinha um outro carro lá, então o caminhão ia seguindo. E aí ele falou que eles estavam em 3 caminhões, 2 caminhões ficou estacionado e o dele não sabia o que estava fazendo e só recebeu a instrução, a gente vai parar aqui na frente, atrás do hospital, vai abrir o portão, tudo ia sendo passado para ele, agora pode entrar de ré. Ele estava seguindo ordens. Estava seguindo ordens. Sem questionar, porque... E vale lembrar que naquela época também não tinham todas as informações que nós temos hoje, não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, era uma coisa... Ele estava recebendo ordens no dia mais normal do trabalho dele. É verdade. Só isso.